Olá, bom dia ou boa tarde a todos. Meu nome é Richard e hoje eu vou fazer uma apresentação aqui, uma introdução aos nanobastões metálicos, um tema sobre nanociência e nanotecnologia. Tá? Um roteiro do que será abordado nessa apresentação. Então, primeiramente, vamos fazer uma introdução ao assunto, seguido de alguns fundamentos teóricos, tá? Alguns métodos de síntese mais utilizados para esse caso de nanobastões metálicos, aplicações e algumas publicações nessa área e, por fim, as referências. Então, para a gente começar esse assunto, é interessante a gente começar bem do começo mesmo, para tentar falar, para esclarecer o que são esses nanomateriais. Tá bem? Acho interessante nós deixarmos tudo bem claro. Os nanomateriais foram, primeiramente, uma das primeiras épocas, pessoas a abordar esse tema foi o físico muito famoso, o Richard Feynman. Em 1959, ele fez uma palestra chamada There's Plenty of Room at the Bottom, que traduzindo seria algo em torno de há bastante espaço lá no fundo. E uma das famosas frases dessa palestra é essa aqui. Traduzindo seria: por que nós não conseguimos escrever todos os 24 volumes da Enciclopédia Britânica na cabeça de John Smith? Ou por que a gente não consegue? Por que não escrever toda a Wikipédia na cabeça de John Smith? Nessa palestra ele abordou o tema do porquê a ciência não se aprofundar em estudar a manipulação atômica, manipulação de átomo a átomo mesmo, que então foi quando, mais ou menos, quando deu início a um estudo mais aprofundado dessa área de nanociência, nanotecnologia e nanomateriais. Isso foi em 1959, esta palestra. Então, essa escala é uma escala ilustrativa para nós termos uma noção do tamanho dos nanomateriais. Tá? Essa é uma escala nanométrica, tá? Esses valores são em nanômetros. Primeiramente, o que é um nanômetro? Um nanômetro é 1 metro dividido 1 bilhão de vezes. Tá? Então você pega 1 metro e divide 1 bilhão de vezes, um pedacinho é 1 nanômetro. Então o nanômetro é 10 a menos 9 metros. Tá? Nessa escala, então, a escala está em nanômetro, certo? 10 a oitava nanômetros, que seria em torno de 10 centímetros, é como se fosse o tamanho de uma bola de tênis. Aqui no 10 a sexta ele coloca um ponto, é um pouco estranho, mas esse ponto é como se fosse um ponto final de uma caneta, tá? Que teria em torno de 1 milímetro. Você abaixa isso, 10 mil nanômetros, 10 a quarta nanômetros, seria mais ou menos o tamanho de uma célula de câncer. 1000 nanômetros é o tamanho de uma bactéria. 100 nanômetros seria mais ou menos o tamanho de um vírus. É claro que esses valores são, tem como existem várias vidas diferentes, várias bactérias, mas para a gente ter uma noção de escala mesmo, tá bom? 10 nanômetros é mais ou menos o tamanho de um anticorpo humano. Uma molécula de glicose tem em torno aproximadamente 1 nanômetro e uma molécula de água tem 0,1 nanômetro. Então, trazendo para os nanomateriais são classificados ali aqueles objetos que estão entre 1 e 10 a segunda nanômetros. Nessa escala ele coloca de 10 a 10 a segunda, mas a gente pode trazer para 1, tá? Entre 1 nanômetro até a 10 a segunda nanômetros são os nanomateriais. 10 segundos aí é 100, 200, 300 ou até mesmo 500 nanômetros. Pode ser, em alguns casos, considerado um nanomaterial. Tá? E mínimo ali 1 metro, 1 nanômetro mais ou menos também seria um nanomaterial. Tá? E então esses nanomateriais eles podem ser classificados de maneiras distintas. Primeiramente, vamos entender o que é um material tridimensional, material 3D. Nesse caso, na classificação de nanômetros, tá? O material 3D seria também conhecido como material volumétrico, ou o termo em inglês seria o material bulk. Tá bom? Esse material ele é classificado em 3D porque ele possui todas as suas 3 dimensões na escala macroscópica ou microscópica. Tá? Então, as três dimensões desse material não estão
na escala nanométrica. Tá? Lembrando que as três dimensões seriam o eixo x, o y e o z. Tá? O material 2D, então, seria aquele material que possui uma das suas dimensões na escala nanométrica. Tá? Então, a gente imaginar que duas dimensões, né, 2D, duas dimensões estão na escala maior e apenas uma delas é nanométrica. Então, por exemplo, um nanofilme. Tá? O nanofilme ele possui um comprimento, uma largura, porém a espessura é nanométrica. Tá? Um nanomaterial 1D, né, dimensional, possui duas dimensões na escala nanométrica. Então a gente pode imaginar um nanotubo, por exemplo. O nanotubo ele possui um diâmetro nanométrico, porém o seu comprimento ele não é nanométrico, então ele pode ser microscópico ou macroscópico. Tá? E por fim, os materiais zero dimensional significa que todas as dimensões desse material são nanométricas. Então você pode imaginar uma nanosfera, por exemplo, que possui um diâmetro nanométrico. Então todas as suas dimensões vão ser nanométricas. Para a gente ter uma noção de comparação, tá? Porque é difícil a gente imaginar um material nanométrico, né? 10 a menos 9 metros, é muito pequeno. Tá? Essa é mais ou menos uma proporção para a gente ter noção de tamanho. Tá? O tamanho de uma bola de futebol em relação ao planeta Terra, tá? Essa proporção é maior do que a proporção de um fullereno em uma bola de futebol. Tá? Fullereno é um nanomaterial, tá? Zero dimensional, feito de carbono. Então, se você for procurar um fullereno em uma bola de futebol, é mais difícil do que você procurar uma bola de futebol no planeta Terra. Tá? Essa é uma comparação, né, ilustrativa, tá? Para a gente ter mais ou menos ideia de dimensão do nanomaterial, de como que é bem pequeno. Então, os nanobastões. O que são os nanobastões? Em inglês, também conhecido como os nanorods. Tá? Os nanobastões são nanopartículas zero dimensional, ou seja, todas as dimensões dele estão na escala nanométrica. Tá? Porém, a diferença de um nanobastão para uma nanosfera ou outros nanomateriais, 0D, é que o nanobastão possui um diâmetro e um comprimento diferentes, tá bom? Então ele possui um diâmetro, né, menor e um comprimento um pouco maior, como se fosse um cilindro mesmo, tá? Um bastão. E essa diferença do diâmetro com o comprimento proporciona algumas propriedades distintas a esses nanobastões, que é o que nós iremos estudar aqui nessa apresentação. Então, alguns fundamentos teóricos, tá? Para a gente começar a ter uma noção de como que isso funciona. Tá? Primeiramente, vamos voltar lá para a física eletromagnética, tá? E entender um pouco esse conceito, para começar a entender as propriedades. Tá? A força de Lorentz nos diz que um campo elétrico, tá, externo à partícula que nós iremos estudar, tá? Esse campo elétrico ele produz uma influência em partículas carregadas positiva e negativamente. Nessa imagem, a partícula amarela é a partícula carregada positivamente e a partícula azul seria carregada negativamente. Podemos imaginar que a azul seja um elétron, tá bom? Então, quando é gerado o campo elétrico, esse campo elétrico ele influencia as partículas carregadas positivamente de tal maneira que a carga positiva seja levada em direção a esse campo elétrico. Tá? Consequentemente, as cargas negativas são influenciadas a se direcionarem na direção oposta à direção dos vetores do campo elétrico. Tá bom? Então, quando você gerar num campo elétrico um certo material, esse campo elétrico faz com que haja uma separação das cargas positivas e negativas. As cargas positivas são direcionadas em direção aos vetores, né, do campo elétrico, a carga negativa vai no sentido oposto desse campo elétrico. Então, quando você gera um campo elétrico em um material, você faz uma polarização induzida. O que é isso? Você induz com que haja, né, uma separação das cargas positivas e negativas. Claro, isso em materiais metálicos, né, que possuem a famosa nuvem de elétrons. Tá? Aqui, então, isso é possível acontecer. Só que nós não podemos nos esquecer da lei de Coulomb.
A lei de Coulomb nos diz que existe uma atração, tá, das cargas opostas. Então, as cargas opostas se atraem. As cargas positivas e negativas são atraídas. Tá? Então, quando há uma polarização induzida devido às forças de Lorentz, tá, na qual há uma separação das cargas positivas e negativas, a lei de Coulomb faz com que essas cargas que agora estão separadas, elas sejam atraídas, né, por serem positivas e negativas. Então, existe aqui uma oscilação. Tá? As cargas positivas e negativas são separadas pelo campo elétrico, mas elas também são atraídas pela lei de Coulomb. Né? E essa atração-repulsão é uma oscilação. Tá bom? Isso causa, então, um dipolo oscilante. Então, existem dois polos, positivo e negativo, mas ele está oscilando devido a essas forças. Tá? E isso, claro, é gerado, novamente, por um campo elétrico que seja externo a esse material. Então, entendendo isso, nós vamos entender o que são os plasmons. Tá? Os plasmons são, né, um efeito único, tá, de nanomateriais, tá, nanopartículas. Então, lembrando que os campos elétricos, eles influenciam as cargas positivas e negativas, tá bom? Então, vamos imaginar o seguinte, um nanomaterial, ele possui uma dimensão menor que o comprimento de onda de uma luz. Lembrando que luz é uma onda eletromagnética, então ela possui um campo elétrico intrínseco, tá bom? Então vamos supor que esse nanomaterial, né, ele possui um diâmetro, uma nanosfera, tá, inferior ao ao comprimento de onda da luz. Tá? Então nessa imagem de cima, acho que vocês conseguem ver o meu mouse, certo? Nessa imagem de cima aqui, nós temos uma onda de luz, tá? É apenas ilustrativo para nós entendermos o conceito. Essa onda de luz possui essas setas vermelhas, que são os vetores do campo elétrico, tá bom? Então, é o seguinte, vamos tentar congelar no tempo essa onda de luz que está passando sobre esses nanomateriais, tá? Essas nanosferas possuem um diâmetro, tá? De metal, claro, um diâmetro inferior ao comprimento de onda de luz. Então, quando esse nanomaterial está passando por um campo elétrico da luz, quando essa onda de luz está na crista, tá? Essa crista ela possui então um campo elétrico, aqui na imagem representado pelos vetores vermelhos para cima. Tá? Esse campo elétrico para cima faz com que os elétrons desse nanomaterial, que são as cargas negativas, sejam direcionadas à direção oposta do campo elétrico. Então, elas vão para baixo, na parte inferior da nanopartícula, isso fisicamente mesmo. Tá bom? Agora, passando a crista, vem o vale, tá, dessa onda de luz. Veja bem, agora o campo elétrico está para baixo. Consequentemente, os elétrons eles vão para a parte superior da nanopartícula. Tá? Aí volta, passa de novo a onda de luz e vem a crista. Os elétrons descem. Vem o vale e os elétrons sobem. Está vendo que há uma oscilação conforme passa a onda de luz? Esses elétrons sobem e descem para a parte superior e para a parte inferior da nanopartícula. Isso é uma oscilação. Tá? E essa oscilação coletiva dos elétrons que vão para cima e para baixo de uma nanopartícula, influenciada pelo campo elétrico da luz, tá? Isso é o plasma. Então, o plasma é essa oscilação coletiva de elétrons. Só que a luz ela possui uma frequência na ordem de 10 a 14 Hz. O que significa? Significa que essa luz, né, essa crista, esse vale, estão passando 10 a 14 vezes por segundo. Isso é, sei lá, 10, acho que é 10 trilhões de vezes por segundo. Então, você imagina a oscilação dos elétrons numa nanosfera de metal, subindo e descendo dessa nanopartícula 10 a 14 vezes por segundo, 10 trilhões de vezes por segundo. Entendeu? Essa oscilação é muito forte, é muito significativa, tá? São valores muito, muito altos, e isso então, esse plasma, ele causa uma ressonância. Tá? O que é a ressonância? Ele aumenta a amplitude dessa onda e isso faz com que o campo local seja engrandecido. Tá? Então essa banda plasmônica, esse efeito plasmônico é muito forte, é uma propriedade muito característica desses nanomateriais. Lembrando que para isso acontecer, o nanomaterial, a nanopartícula tem que ser menor que o comprimento de onda da luz. Tá? Então, com isso a gente sabe que um nanomaterial metálico, tá, as suas características, né, aqui falando dos plasmons, são influenciados pelo tamanho da partícula, né, a partícula tem que ser inferior
ao comprimento de onda de luz, e lembrando que dependendo do tamanho dessa nanopartícula, né, sempre inferior ao comprimento de onda de luz, pode ter uma oscilação maior ou menor. Então, voltando aqui na imagem, tá vendo? A oscilação do elétron para cá nessa nanopartícula. Mas se essa nanopartícula for maior, essa oscilação vai ser maior. Então, a banda, o efeito plasmônico vai ser mais representativo. Tá? Então, além do tamanho da partícula, o material de composição também influencia o plasma de um nanomaterial metálico. Tá? O meio que envolve essa nanopartícula e também a forma geométrica dessa nanopartícula. E é aqui que a gente vai entrar na questão dos nanobastões mais à frente um pouco. Tá? Aqui, essa imagem, tá? Esse banda de plasma, tá? Para a gente tentar entender como que funciona isso. Então, essa imagem, figurinha da onda, é um esquema do efeito plasmônico, tá? Que já foi explicado agora há pouco. Tá? Então, essa nanopartícula é menor do que a onda de luz que está passando, ela sofre o efeito plasmônico. Tá? E à direita nós temos um gráfico típico, tá? Mostrando a banda plasmônica. Então, tá vendo que essa região aqui seria a banda plasmônica. Nesse material, né, nesse gráfico, seria em torno de 550 nanômetros. Tá bom? Então, o efeito plasmônico causa uma ressonância da onda, e isso é muito característico de ver nesse gráfico, nesse espectro de absorção. Essa figura é um espectro de absorção, tá? De um experimento realizado por Kao e cooperadores. Aqui são nanoesferas de ouro, tá bom? Nanoesferas de ouro com diferentes diâmetros, tá? Eu não sei quão visível é para vocês, mas aqui o diâmetro variou de 30 até 100 nanômetros, né? Aumentando o diâmetro de 10 em 10 nanômetros. Então, 30 nanômetros o espectro é mais à esquerda, e conforme foi aumentando o diâmetro, houve um direcionamento, né, um deslocamento nessa banda plasmônica para a direita. Então, conforme aumentou o diâmetro, aumentou o comprimento de onda dessa banda de plasma. Bom, agora então entrando na questão da banda de plasma sobre os nanobastões metálicos, tá? Como que isso influencia? Então, o nanobastão ele possui um comprimento diferente do seu diâmetro. Então, o nanobastão ele possui duas dimensões diferentes, tá? Ele tem seu tamanho, sua dimensão longitudinal, que seria o seu comprimento, e a sua dimensão transversal, que é o seu diâmetro. Tá? E como são diferentes, veja bem, essas dimensões diferentes são influenciadas de maneira diferente pelo campo elétrico. Tá? Então, nesses dois esquemas, é bem visível isso. Na figura de cima aqui, nós vemos o efeito plasmônico atuando de maneira longitudinal nesse bastão. Está vendo que longitudinal, esse comprimento, né, que o elétron deve percorrer quanto, né, direcionado, influenciado pelo campo elétrico, é maior do que transversal. Então, a banda de plasma aqui ela é mais visível, tá? A ressonância é maior do que em relação ao seu tamanho transversal. Então, num espectro de absorção de um nanobastão, haverão duas bandas de plasma. Tá vendo? Uma menor, características da sua dimensão transversal do nanobastão, e uma banda de plasma mais forte, mais representativa, que é relativa à sua dimensão longitudinal. Então, o nanobastão, o espectro de absorção do nanobastão, vão ter, né, duas bandas de plasma. Uma mais, né, um pouco menor relacionada ao comprimento transversal, que seria ao diâmetro do nanobastão, e uma mais forte relacionada ao comprimento. Tá? Lembrando que o nanobastão possui um comprimento maior do que o seu diâmetro. Tá? E essas duas figuras, é um trabalho também de Kao, tá? E colaboradores, que em 2014 então, criaram nanobastões de ouro, tá? E aqui eles fizeram em diferentes proporções. O que significa proporção? Proporção, em inglês é utilizado também o termo aspect ratio, tá? Essa proporção, então, é o comprimento do nanobastão dividido pelo seu diâmetro, tá? Então, quanto maior a proporção, maior vai ser o comprimento desse nanobastão. Nas figuras de cima são imagens retiradas de
Aqui eu esqueci de colocar, mas é um microscópio eletrônico de varredura, se não me falha a memória. Tá? Na figura A possui um comprimento menor, então ele possui, esse nanobastão possui uma proporção menor, e essa proporção foi aumentando até chegar no E, que possui a maior proporção. Tá? E embaixo, na figura de baixo, ele mostra uma solução aquosa, tá? Contendo uma certa quantidade desses nanobastões. Tá? Então, o nanobastão, a solução A contém o nanobastão A, que possui a menor proporção, e o E é o que possui a maior proporção. Aqui é apenas uma solução aquosa e apenas de possuir o nanobastão em si, já é possível ver de como essa cor dessa solução aquosa já é alterada. Tá? Isso é relativo ao formato, né, ao comprimento do nanobastão. Tá? Esse trabalho é de um outro autor, é de Zhu e colaboradores. Em 2022 eles produziram, então, nanobastões, nesse caso foi do tipo Core Shell, de ouro, prata e platina. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é como a diferença do espectro de absorção, né, na banda de plasma, para cada proporção diferente. Tá? Na direita, suas imagens são de microscópio eletrônico de transmissão. Tá? A figura A, essa aqui, ela é o bastão com menor proporção, que nesse gráfico é nanopartícula 1, que é esse primeiro gráfico, e essa imagem B aqui, no caso, seria o nanobastão com maior proporção, né, de 4,8, que seria a nanopartícula 5, possui a maior proporção. Tá? Então, no espectro de absorção aqui do lado, podemos ver que todas essas nanopartículas possuem duas bandas de plasma. Uma menor e uma maior. A menor, então, relacionada à dimensão transversal, que é o diâmetro, e a maior é relacionada ao comprimento desse nanobastão. Então, podemos notar que conforme aumentou o comprimento, houve um deslocamento desse bando de plasma, né, para a direita, para maiores comprimentos de onda. Tá? Esse deslocamento para a direita é chamado de redshift, tá? Da banda plasmônica. Por que redshift? Então houve um deslocamento em direção ao vermelho. Lembrando que a onda vermelha possui um comprimento de onda maior. Tá? E se, falando ao contrário, né, se o deslocamento fosse para a esquerda, né, para o menor comprimento de onda, é chamado de blue shift. Então houve um deslocamento para a esquerda. Porque o blue, a onda azul, possui um menor comprimento de onda. Tá bom? Então, conforme aumentou a proporção, houve um redshift da banda plasmônica nesse caso. Tá bom? E é interessante também destacar que essa banda plasmônica da dimensão transversal, ela foi a mesma para todas as nanopartículas. Por quê? Porque o diâmetro não alterou. Alterou apenas o comprimento. Tá vendo? Então aqui foi o mesmo, mas cada longitudinal foi aumentando. Certo? Então, quais são os principais métodos de síntese de nanobastões metálicos? Tá? Os principais aqui de alguns trabalhos, tá, mais representativos que foram feitos. Claro que existem muitos outros, mas os mais utilizados, tá? Primeiramente, o mais utilizado é o crescimento mediado por sementes. Esse método é o método mais popular. Por que ele é mais popular? Devido à simplicidade do procedimento experimental, devido à alta qualidade das nanopartículas geradas, o fácil controle do tamanho, né, e a maior uniformidade dessas nanopartículas, do tamanho dessas nanopartículas, e a flexibilidade em relação a possíveis modificações estruturais. Como que é feito isso? Primeiramente é feita uma solução semente. A solução é feita então, com precursor, redutor, estabilizantes. São feitas nanopartículas, né, dos menores tamanhos possíveis, às vezes até mesmo nanosferas. Após isso ser feita, é adicionada uma solução de crescimento contendo precursor. Tá? Então, essa solução de crescimento contendo precursor é adicionada e, com isso, né, essas sementes elas vão aumentando de tamanho. E esse crescimento pode ser em tamanhos diferentes conforme desejado. Então, conforme o tamanho que você desejar, você pode colocar maior quantidade de solução de crescimento ou menos. Isso vai fazer com que as nanopartículas cresçam de maneira mais uniforme, tá bom? Outro método utilizado bastante é o método eletroquímico. Tá? Essa foi a primeira técnica utilizada para sintetizar os nanobastões. Nesse caso, são utilizadas duas células eletroquímicas, uma solução eletrolítica e duas placas, né, uma de ouro e uma de platina. Tá?
Então, nessa reação eletrolítica, ah, o ouro, né, da placa de ouro, ela é desconectada ali e ela vai em direção à placa de platina. Só que, neste caso, é colocado um ultrassonidificador. Por quê? Esse ultrassonidificador, né, esse ultrassom, ele dissipa as nanopartículas de ouro do cátodo. Ou seja, quando esse ouro ele é desprendido da placa do ânodo, o ultrassonidificador impede com que essas partículas de ouro se agarrem, né, se reajam com a placa de cátodo. Então, assim é formadas nanopartículas de ouro. A síntese via modelo, tá? É outro método utilizado bastante. Nesse caso, a deposição do ouro é feita em um material poroso. Tá? Então, você faz um substrato que possua uns poros nanométricos e faz uma reação eletroquímica. E esse material, né, que você deseja, esse material metálico, ele é depositado nesses poros desse substrato poroso. Tá? Então são feitos nanobastões nesse poro desse material. Depois disso, você faz uma outra reação química para retirar esses nanobastões dos poros do substrato. E você possui então os nanobastões. Aqui é um exemplo, tá? Mais ilustrativo, mostrando também do trabalho de Kao e colaboradores de 2014, no qual eles sintetizaram então nanobastões. E também, uma técnica muito utilizada é a litografia por feixe elétrico. Tá? A técnica litográfica, muito utilizada para nanomateriais, ela é muito comum, né, principalmente para gerar nanoestruturas metálicas. Tá? Nesse caso, é feito um controle preciso do tamanho, do formato e da distribuição espacial dessas nanopartículas. Porém, possui a desvantagem de ser um processo lento em relação aos outros métodos e também a desvantagem de ser sintetizado uma pequena quantidade de nanopartículas por vez. Tá? Então, esse é um esquema ilustrando como é que funciona a litografia por feixe elétrico. Tá? Primeiramente, então, é feito um substrato com esses materiais. Em seguida, é adicionado uma camada de polímero. Nesse caso, ele utilizou o PMMA, polimetilmetacrilato. E com o feixe elétrico, é feito algumas cavidades nesse polímero do tamanho do nanobastão que é desejado que seja formado. Tá? Em seguida, é feita uma deposição de um metal, na qual se deseja ser feita uma partícula, nesse caso foi feito de ouro. Tá? Esse ouro, então, depositado, ele é depositado nesses poros que foi feito com os feixes elétricos. Após isso, alguma reação química, é retirado o ouro e é retirado a camada superior de ouro e retirado também a camada de polímero. E com isso ficam restante apenas os nanobastões de ouro. Tá? Na direita nós temos imagens de microscópio eletrônico de varredura de nanobastões de ouro feitos por litografia por feixe elétrico. Então observe que essas nanopartículas elas estão igualmente, né, distribuídas por todo esse substrato, tá? Possuem um comprimento, um tamanho, uma dimensão bem uniformizada, mas esse processo é bem lento justamente por isso. Primeiro tem que ser utilizado o feixe elétrico para fazer as cavidades, depois depositado o ouro, depois retirado o PMMA, tá? E isso também é limitado pelo feixe elétrico, tá? A região é muito pequena. Existem algumas outras técnicas também, mas essas são as mais utilizadas. Tá? Então, alguns exemplos de aplicações e publicações relacionadas a nanobastões metálicos para nós termos ideias de como isso é utilizado hoje em dia. Tá? Um trabalho muito interessante feito por Zhu e colaboradores em 2022, tá? Inclusive foi citado previamente nesse trabalho. Eles utilizaram nanobastões do tipo Core Shell de ouro, prata e platina para a detecção da proteína alfa-fetoproteína, né? Da proteína AFP. Então, esses nanobastões puderam detectar concentrações de 0,03 a 0,5 nanogramas por ml, tá? Da proteína AFP. Essa proteína, então, quando concentrações características, podem indicar que há tumores ou carcinomas na pessoa. Por isso a importância de fazer essa detecção. Então, uma nanopartícula, tá? Um nanobastão, ele possui uma banda de plasma característica desse nanobastão, tá? Dessa característica da sua composição, do seu tamanho. Quando esse nanobastão, então, ele reage
com essa proteína FP nesse caso, tá? Essa proteína FP reage pressionando o bastão e após isso há um deslocamento da banda de plasma por conta da proteína FP que está alterando, tá, a sua composição. Então, de acordo com esse deslocamento da banda de plasma, é possível detectar a concentração de proteína FP. Tá bom? Wang e colaboradores, em 2020, sintetizaram nanobastões ultrafinos de monóxido de titânio, tá, para o aprimoramento da terapia sonodinâmica. Tá? O que é isso? A terapia sonodinâmica é uma terapia que é relativamente nova, que tem a intenção de combater células cancerígenas, tá? Através de ondas de ultrassom. Tá? Através de ultrassom. Então, esses nanobastões de monóxido de titânio permitiram então, o aprimoramento, tá? Aprimoramento, então a melhora, o aumento, digamos, desses ultrassom quando, quando influenciados, né? Quando colocados em tumores cancerígenos. Tá? A síntese desses nanobastões foi feita via semente, e esses nanobastões possuíam uma média de 1,8 nanômetro de diâmetro e 28,68 de nanômetros de comprimento. Tá? Antes, os estudos anteriores utilizaram nanoesferas de monóxido de titânio, porém foi comprovado que os nanobastões ultrafinos são mais estáveis, tá, do que a nanoesfera, causando então uma influência mais positiva a essa terapia sonodinâmica. Né? O Zhang e colaboradores em 2020 produziram nanobastões de antimônio e ródio para a fixação de nitrogênio. Então essa é uma área que ainda carece de muitos estudos para ser feita então a reação de redução do nitrogênio, tá? Então, a captação desse nitrogênio. Isso foi feito por uma eletrocatálise, tá? Utilizando então esses nanobastões de antimônio e ródio. Bom, os trabalhos ainda é uma área muito nova, que tem muito a ser estudado, tá? Aqui apenas foi uma introdução para nós entendermos um pouco para onde está indo essa área. E aqui são algumas das referências utilizadas, tá bom? Elas serão colocadas também depois abaixo, caso alguém tenha mais interesse, podem ser enviadas, tá bom? E eu agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado.